Olá, família. Nós estamos chegando aos episódios finais, né, dessa campanha da família. Foi muito importante para mim estar com vocês durante esses dias. Vão ser, 31 mensagens com o objetivo de respaldarmos os nossos princípios e toda a nossa prática dentro da Escritura, porque se sairmos fora da palavra, nada funciona, nada dá certo. O ser humano insiste em tentar fazer coisas longe de Deus. Não funciona, não dá certo. O único que tem o plano para a vida humana, para a família, um plano satisfatório, um plano abençoador, é Deus. Eu gostaria muito que você entendesse isso cada dia mais, colocasse em prática na sua vida, todos os rudimentos da Escritura e tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós vamos falar sobre o exemplo de uma mulher chamada Ana. Ana vivia numa época em que a esterilidade era considerada como uma maldição, E ela era esposa de Eucana e havia uma outra mulher chamada Penina, e ele tinha essas duas mulheres. E Ana era estéril. E a Bíblia diz assim que Ana sofria muito por não poder ter filhos. O sofrimento de uma pessoa, ele vem acarretar situações perturbadoras numa família. É muito importante nós entendermos o sofrimento das pessoas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós achamos que elas devem ter a mesma resiliência, a mesma postura, a mesma conduta minha e sua. Cada ser humano tem uma consistência diferente, cada ser humano tem uma reserva diferente e assim por diante. Deus trata nós singularmente e claro que nós não somos, pessoas tão sábias e hábeis para que possamos tratar as pessoas dessa maneira, mas nós deveríamos entender um pouquinho o quão diferentes somos. Por exemplo, o marido deve perceber que a mulher é o vaso mais frágil, A mulher é bem mais frágil que o homem, até mesmo em sua constituição. Então a importância de observar, de entender sobre feridas, machucaduras, palavras e situações na tratativa desses relacionamentos. O que acontece com Ana? Eles iam, no templo para adorar ao Senhor, para colocar ali os seus sacrifícios, e Eucana dava a Ana a parte melhor, para Ana fazer um culto apreciável diante do Senhor. E a Bíblia diz assim, em 1 Samuel capítulo 1, porém Ana, versículo 5, dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então nós vimos aqui um ambiente irritadiço, um ambiente que não era um ambiente favorável, mesmo estando na casa do Senhor. Às vezes nós percebemos que as pessoas, mesmo elas buscando a Deus, estando dentro das igrejas, frequentando as igrejas, parece que elas gostam de irritar os outros, parece que elas gostam de provocar a ira nos outros, Ana não tinha filhos e a outra com isso usava isso para provocar. É uma questão de desumanidade, Eu acho que Penina ficava com ciúmes porque percebia o amor de Eucana por Ana, então usava o que ela tinha para poder aborrecer. Então é interessante quando as pessoas usam coisas contra nós para poder nos ferir e nos machucar. Eu acredito que o ser humano, quando ele se converte e quando ele conhece o Senhor Jesus, ele aprende a deixar esses trâmites malignos de lado. Que trâmites são esses? Maneiras e projetos de ofender os outros, meios de ridicularizar uma pessoa, de usar, por exemplo, quando você usa algo para tirar em face de seu marido, de sua esposa, você usa algo para poder diminuir alguém. Então, nós como cristãos, nós não deveríamos usar esse tipo de relacionamento, esse tipo de meios para nos sentirmos melhores. Então, eu acredito assim que Penina queria se sentir melhor. Ela queria como que vingar-se de Ana e ela fazia isso.
Aí eu fico pensando, né, a critério de Penina, quantas Peninas nós temos dentro das famílias, né, que para se sentir melhor, ela ofende, machuca, joga na cara do outro coisas que são coisas ruins, coisas negativas. Nós já temos um acusador, que é Satanás. Nós não precisamos que os seres humanos que convivem conosco sejam nossos acusadores. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos ajudem, que nos aconselham, que mostrem a verdade na Escritura, sim, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira compassiva e não de uma maneira agressiva. Nós não precisamos de pessoas que façam isso conosco. Às vezes você olha para o ser humano e parece que ele tem uma rivalidade incrustada dentro dele. Parece que sempre está preparado para ofender, para machucar, de alguma maneira querer fazer algo para se sentir bem. Como eu poderia me sentir bem machucando você? Como eu poderia me sentir bem ferindo você? Penina se sentia bem machucando Ana, jogando em face de Ana que ela era estéril e que ela não tinha filhos. Então Ana começa a ficar triste e depressiva. Aí eu pergunto para você, quantas tristezas no coração de outras pessoas são provocadas por você? Você já parou para pensar nisso? Quantas tristezas, tão bom, né, quando você vai orar, não é verdade? Às vezes as pessoas falam tanto de buscar a presença de Deus, elas falam tanto do profundo, eu quero ir para o profundo, eu quero ir para o escondido, eu quero ir não sei para onde, não é verdade que as pessoas dizem? Aí eu penso assim, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é o profundo de Deus? O profundo de Deus é quando você olha para o ser humano e você não tem só empatia, você tem misericórdia e você não faz mal às pessoas. Você não tem dentro das pessoas tristezas que você provocou. Então a importância de nós como seres humanos termos uma tratativa aprovada, sabe, considerável nas palavras e assim por diante. A Bíblia diz assim, que a sua rival a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim ele fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Principalmente quando ela ia buscar a face de Deus no culto, né? Você já viu essas pessoas que elas usam assim? O que você está fazendo dentro da igreja? Eu vou lá falar, vou contar para o teu líder lá, contar para a tua liderança. Onde já se viu? É assim que você quer servir a Deus? Assim que você é crente? Então existem pessoas que usam esse tipo de coisa para ferir, para machucar. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana chega para Ana e diz assim, Ana, o que está acontecendo com você? Você está ficando uma pessoa depressiva, você está ficando com o mal por dentro. O mal que Penina fazia para Ana estava entrando dentro do coração dela. Então, naquele momento, Ana começa a refletir e começa a pensar. E depois de vários anos de angústia, de vários anos de tristeza, de vários anos de depressão, ela resolve fazer a linda oração que ela fez. Ela começa a chorar diante de Deus, colocando toda a sua angústia, todo o seu desespero e ali limpando o seu coração, colocando tudo para fora, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, sabe? Às vezes as pessoas olham para você e elas não sabem o que você está vivendo, e elas não sabem o que você está passando. E é muito fácil as pessoas julgar, é muito fácil as pessoas olharem, analisar e dizer assim, porque você não faz desse jeito, ou porque não faz dessa maneira, ou porque você não faz de outra. Só que ninguém está na sua pele. Então nós, como cristãos, nós deveríamos agir diferente, principalmente com as pessoas da nossa família. Nós não deveríamos de longe dizer assim, faça desse jeito, ou faça daquela outra maneira, ou faça assim, não. Nós deveríamos estar juntos e dizermos, vamos fazer assim? Vamos fazer dessa maneira? É assim que a Escritura nos ensina, é assim que a palavra de Deus nos orienta. E a Bíblia diz que ali, diante do altar do Senhor, Ana derrama o seu coração e ora intensamente. E ela não conseguia esboçar palavras, porque do coração dela saía gemidos inexprimíveis, gemidos de tristeza, de angústia, aonde ela derramava a alma.
ela foi tida como embriagada. E ela disse, não, eu não estou embriagada. A minha embriaguez não é outra senão a de tristeza. A minha alma está em amargura. É da amargura do meu coração que fala minha alma. Sabe, às vezes você passa por situações tão difíceis e você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar, as pessoas perto de você não conseguem compreender você. Derrama diante de Deus a sua amargura, ore, fale com o Senhor sobre tudo aquilo que está dentro do seu coração, e Ele é aquele que te ouve, que te escuta, que está com os ouvidos atentos para ouvir o clamor da sua alma. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela porta maravilhosa que é a oração. Queremos te louvar por podermos orar e abrirmos o nosso coração diante de ti. Quero te pedir pelas famílias, Deus, por aqueles que sofrem dentro dos lares, sofrem sozinhos, carregam pesos e fardos, Deus, aqueles que a tristeza é sempre operante e galopante dentro da alma. Ó Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abra uma porta, Deus, uma porta de alento, de consolo, uma porta de milagre para esta alma e para esta família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até o próximo Olá Família.